as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Até aqui, com a sua cabeça, vamos orar? Vamos orar. Eu queria que você, na sua oração, pedisse a Deus que falasse ao seu coração. Pela fé, eu gostaria que você pedisse isso para Deus. Senhor, fala ao meu coração. Eu sei que o Senhor está aqui, eu sei pela Tua palavra, e eu gostaria que, através do Teu Espírito Santo, o Senhor pudesse falar ao meu coração. Senhor, vivemos num mundo de tantas informações, vivemos num mundo de tantas atividades, todos nós aqui, de certa forma, se não a maioria, quase todos se sentem ou nos sentimos sobrecarregados. E esse tempo, como a Inês estava dizendo, é um verdadeiro oásis. É um refrigério para cuidarmos da nossa alma e do nosso coração. Por isso eu quero pedir ao Senhor, juntamente com esses meninos, essas meninas, pedir ao Senhor que fale ao nosso coração. Que venha uma palavra dos céus e entre dentro do nosso coração. E quebre grilhões, temores, ansiedades, e traga paz e vigor espiritual para dentro do nosso ser. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. A maioria de vocês que aqui estão já tem idade suficiente para entender que existem maneiras diferentes de interpretar a vida, de interpretar a realidade onde nós estamos inseridos. Você vai para a escola e chega lá na escola, você se encontra com um professor que diz que não crê em Deus e ele acha que todas as coisas aconteceram a partir de um processo de casualidade. E aí você vem para a igreja, chega aqui na igreja no final de semana, e nós falamos que Deus existe, que Deus é real, e que nós podemos confiar nele de todo o nosso coração. Pela fé, não existe
outra forma, não é pela razão. Não é simplesmente pelo entendimento natural que nós conseguimos manter contato com Deus, crer na existência de Deus e manter um relacionamento com Deus. Certamente esse professor ou essa professora, ou esse seu amigo ou amiga que diz que Deus não existe e que religião é uma construção humana, é coisa de homens, ele fala isso também com muita propriedade. Ele fala isso a partir da vida pessoal dele, das impressões que ele tem da vida, do mundo, e pelo fato real de que ele realmente não conhece Deus. Ele não tem uma convivência com Deus, ele não tem um relacionamento com Deus. Então, é impossível chamar alguém para caminhar com Deus, para ter um relacionamento com Deus, se Deus não se manifestou a ele. Se os seus olhos espirituais nunca foram abertos para poder enxergar essa outra dimensão da vida, que é uma dimensão espiritual, uma dimensão supranatural, uma dimensão sobrenatural. Agora, vocês que estão aqui, nós que estamos aqui, eu quero crer, né, que vocês conhecem Deus, que esse Deus da Bíblia não é apenas uma informação, mas ele é uma realidade palpável e concreta na sua existência. Quando eu penso nessa questão de fé, que é uma coisa muito difícil da gente lidar com ela e pelo menos explicar de modo coerente, inteligível e abençoador, a primeira coisa, então, que fé, crer, confiar, nos chama para enxergar uma dimensão não concreta e não palpável. Ter fé é crer noutra realidade, que embora não seja visível, como essa mesa que eu estou vendo, embora não seja palpável quanto essa madeira que eu apalpo e bato, eu não vejo, não apalpo, mas sei que essa realidade existe. Eu creio que ela existe e eu vivo nessa perspectiva. Não, você é doido, você é maluco de pedra, você é alienado. Não, eu tenho fé, eu sou crente. Eu creio num Deus que eu não vejo, mas eu sei que ele é real como esse ar que eu respiro. E quando eu penso nisso, eu penso no Eliseu, profeta Eliseu, com Geazi. O Eliseu era um homem de Deus. Ele tinha vivência e um relacionamento com Deus. Ele falava com Deus, Deus ouvia e Deus respondia. Mas que loucura é essa? Não, não é loucura. Essa é uma realidade diferente. Essa é uma realidade supranatural. Essa não é uma realidade natural, é uma realidade sobrenatural, mas é tão real e verdadeira quanto a realidade natural. Então, ter fé, andar por fé, é entender que existe outra realidade, que eu não vejo, que eu não apalpo, que eu não toco, que eu não cheiro, que eu não percebo de modo sensorial pelos meus sentidos, mas eu tenho a certeza absoluta, pelos olhos espirituais, pelos olhos do coração, que essa realidade ela é tão real quanto eu ver vocês aqui nessa noite. Uma ilustração disso é o Eliseu e Geazi.
O Eliseu era um homem de Deus, vivia no seu tempo, na sua época, há mais de 2000 anos atrás, e ele tinha um conhecimento de Deus, ele tinha um relacionamento com Deus. E Deus revelava as coisas para ele. E o rei da Síria, que guerreava constantemente contra a nação de Israel, que era a nação de Eliseu, o rei da Síria, um dia ele teve um insight, falou: tem um espião aqui no nosso meio. Eu tenho um espião aqui porque todas as armadilhas que eu faço lá contra o rei de Israel, ele não cai, alguém revela para ele, e esse alguém está aqui. Eu quero saber agora quem que é o espião que está aqui. Alguém virou para ele e disse: não, rei, não tem espião nenhum. É porque lá em Israel tem um homem de Deus chamado Eliseu, que até o que você conversa dentro do seu quarto, no mais secreto, os seus planos mais secretos, Deus revela para ele. Existe um Deus que sabe de todas as coisas, que conhece todas as coisas, até mesmo as palavras que não chegaram à nossa boca, e esse Deus revela, ou seja, Eliseu tem um relacionamento tão íntimo com esse Deus, que até o que você planeja no mais oculto aqui dentro do palácio, Deus revela para ele. E o rei disse: então esse é o nosso inimigo. É esse que nós temos que prender. E mandou um exército para cercar a casa de Eliseu. E o Eliseu, a sua casa, foi cercada pelo exército do rei da Síria. Eliseu está deitado, dormindo, tranquilo. O seu discípulo, Geazi, acorda mais cedo, bexiga cheia, não tinha banheiro dentro de casa, tinha que fazer lá fora. Hora que ele abre a porta para ir para o quintal, ele dá de cara com aqueles cavalos, aquele exército cercando a casa. Ele apavora, bate a porta e volta para dentro, acorda o Eliseu, que ainda está dormindo. Mestre, acorda, porque nós estamos cercados. Há um exército aqui que nos cerca. O Eliseu virou para ele e disse o quê? Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja. E Deus abriu os olhos de Geazi, e ele viu essa realidade da qual eu estou lhes falando, uma realidade sobrenatural. Quando Deus abriu os olhos de Geazi, ele viu um exército de anjos, carros e cavaleiros de fogo acima do exército do rei da Síria. Isso é fé, que brota e que nasce de um relacionamento com Deus, de quem conhece o seu Deus, de quem anda com Deus e sabe que Deus é um Deus vivo, um Deus verdadeiro. O Geazi, coitado, andava com Eliseu, via os milagres que o Eliseu fazia, mas não tinha fé. Ele ouvia falar das grandezas de Deus, mas ele mesmo vivia pendurado na fé do Eliseu. Senhor, abra os olhos desse moço, para que ele veja que existe uma realidade sobrenatural, além dessa realidade natural. O Senhor Jesus sobe com os discípulos lá para o monte, que a gente chama de Monte da Transfiguração,
E eles estão lá assim, como nós estamos aqui, olhando para Jesus, batendo papo com Jesus. De repente, uma nuvem vem, cobre o monte e o céu se abre. Eles ficaram apavorados, mas Jesus não. Então, existe uma realidade divina, sobrenatural, não visível, mas real. E à medida que eu me aproximo de Deus e Ele se aproxima de mim, essa realidade vai se transformando cada vez mais numa realidade tão concreta quanto essa realidade natural. Isso é fé. Fé é sinônimo de confiança. Confiança plena e absoluta num Deus vivo, um Deus que é vivo, um Deus que escuta, um Deus que se manifesta, que ouve e responde às nossas orações. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Você não tem. Se tivesse, não seria fé. Então, fé é quando você espera, quando você tem convicção de coisas que você ainda não tem. Se tiver, não é fé. São fatos que não são vistos, mas que é possível ver pela fé. Eu vejo pela fé. E o autor de Hebreus, que nós acabamos de ler aqui, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem não tem essa confiança em Deus, não é agradável a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem vive no seu mundo natural, real, concreto, e só vive nesse mundo em função dele, levanta, vai para o trabalho, levanta, vai para a escola, volta, faz tarefa, come, bebe e dorme, e não tem nenhuma relação com Deus, com essa dimensão supranatural de Deus. Deus é irrelevante, não faz parte do seu dia a dia, não faz parte das suas expectativas, não faz parte das suas esperanças. Você é um incrédulo. Você vive naturalmente, no mundo natural, pelas suas próprias forças, tem as suas conquistas, pela sua capacidade, pelo seu esforço. Parabéns para você, mas você é um incrédulo. Porque Deus não faz parte, a fé não faz parte, a confiança em Deus e na sua intervenção não faz parte da sua vida. Você não tem fé, você não vê o invisível, você não crê em coisas incríveis, você vive apenas naturalmente. Você é um homem natural, você é um ser humano natural como qualquer outro. Não é um homem de Deus, não é uma mulher de Deus, não é um rapaz de Deus, não é uma moça de Deus. Você é um incrédulo. Agora, quando Deus faz parte da minha vida de uma forma consistente, num relacionamento consistente e cotidiano, e eu chamo Deus pela fé para fazer parte da minha vida, aí sim eu sou um crente. Eu sou um homem de Deus, porque eu creio em Deus, uma fé inabalável.
pela minha caminhada com Deus, pelas manifestações dEle, pela presença dEle. E é pela fé que nós nos tornamos agradáveis a Deus. Dando outro exemplo para vocês, Israel andou no deserto durante 40 anos. E ao longo daqueles 40 anos, eles viram o mar se abrir, eles viram o maná descer dos céus, eles viram a água brotar da rocha, o sapato não furou, andando na areia quente, a roupa não rasgou, durante 40 anos, um milagre. E Deus falou para eles: olha, vão lá, entra na terra de Canaã. Eu prometi isso para Abraão há 400 anos. E eu vou com vocês. Eu sou com vocês. Podem ir. Creiam. Confiem. Eles foram, viram muralhas enormes, guerreiros gigantes, e voltaram borrando de medo, apavorados. Não, é impossível conquistar essa terra, é impossível transpor essas muralhas, é impossível derrotar aqueles guerreiros. E eles se tornaram desagradáveis a Deus por causa da incredulidade. A incredulidade, esse excesso, de naturalidade, essa falta de percepção espiritual, nos torna pessoas desagradáveis a Deus. Falamos de Deus, asseveramos coisas a respeito de Deus, mas não confiamos em Deus. É um incrédulo. É um incrédulo da pior espécie. Porque pelo menos o ateu filosófico, com quem eu convivi e convivo, ele pelo menos, ele é honesto, ele é íntegro. Ele fala: não creio. E desenvolve, elabora um sistema racional, intelectual, para dizer que não crê. Agora, o duro é esse que vive falando de Deus e não crê, e não depende, e não se relaciona. Esse é o pior tipo de ateu. É o incrédulo. É o crente que, na verdade, é um incrédulo. Que fala em Deus, mas Deus é irrelevante. Na primeira barreira, na primeira muralha, ele dá para trás, apavora. Na primeira dificuldade que a vida lhe coloca diante, ele não crê em Deus, não confia em Deus, não toma uma decisão por fé, não avança. Deus, que Deus! Fala, mas Deus é irrelevante. É um incrédulo da pior espécie, desagradável a Deus. É impossível agradar a Deus se não for pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Incrédulos, pessoas incrédulas são desagradáveis a Deus. A igreja está cheia de gente incrédula, porque Deus não é levado a sério, não confiam em Deus. Deus é irrelevante. Estão enganando quem? A Deus que não é. Agora, fé também, fé não é um exercício
de confissão positiva. Fé não é um instrumento que eu uso para obrigar Deus a liberar o seu poder para fazer o que eu quero. Ah, não, eu creio e vai acontecer. Eu creio, Senhor, e vai acontecer. Não, não é isso. Ah, então o que é, pastor? A fé, ela brota consistente do nosso relacionamento com Deus. Fé é quando eu creio em Deus e na palavra de Deus. Isso é fé. Fé não é os meus desejos potencializados. Fé não é a minha vontade potencializada, exacerbada para que Deus faça o que eu quero. Não, isso não é fé. Pela fé, nós cremos na palavra de Deus e realizamos coisas extraordinárias. A fé, ela implica em ação. Eu creio, mas não sai do lugar. Não é fé. A fé, ela tem essa dinâmica. Eu creio e eu começo a agir. Ai, Senhor, estamos perdidos porque diante de nós está o mar e atrás da gente está vindo aqui os egípcios, agora acabou. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ah, o que será de nós? Moisés, por que você está aí clamando? Marcha, meu amigo. Marcha. A hora que ele pôs o pé no mar, o mar se abriu. Isso é fé. Se ficasse lá orando, clamando a Deus, estava lá até hoje. Ou então já tinha sido morto, né, pelos egípcios. Então, fé, a gente na relação com Deus, lendo a palavra de Deus, a gente aprende quem é Deus, aprende a confiar em Deus, aprende a discernir a vontade de Deus, e nós agimos de acordo com a vontade de Deus, e Deus opera coisas extraordinárias a partir da fé, em obediência à palavra de Deus e à vontade de Deus. Abraão sai da sua terra e da sua parentela. Creu Abraão em Deus. Confiou em Deus. Ouviu a palavra de Deus e confiou. Josué, cerca Jericó e para mim 7 dias. No último dia vocês tocam trombeta e gritem que as muralhas vão cair. E as muralhas caíram, eles obedeceram a Deus. Aí eu vou para a palavra de Deus, está escrito na palavra de Deus, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Uai, Senhor, obrigado, eu aceito, eu creio de todo o meu coração. O Senhor está dizendo que nunca vai me deixar? O Senhor está dizendo que nunca vai me abandonar? O Senhor está dizendo que eu posso confiar e não temer homem nenhum? Amém, eu creio. E vou viver nessa fé. A fé nos leva a agir, mas a fé também nos leva a suportar. A mesma fé que levou Josué a destruir as muralhas de Jericó, que levou Moisés a abrir o Mar Vermelho, que levou Davi a derrotar o gigante, essa mesma fé permitiu que João Batista morresse com a cabeça cortada. Essa mesma fé permitiu que alguns homens fossem cerrados pelo meio. E não aceitaram quando lhes propuseram se livrarem daquele sofrimento. Pela fé eles sofreram. Pela fé eles suportaram. Porque sabiam em quem eles criam, sabiam com quem eles estavam andando e caminhando. É isso. E eu espero que vocês abram o coração de vocês para um relacionamento vivo com Deus, que vocês olhem para o futuro de vocês
com essa certeza de um Deus vivo, de um Deus presente, que responde às nossas orações. Não tem remédio melhor para a depressão do que a fé. Não estou sendo leviano. Não estou querendo diminuir, óbvio, né, quando se trata de uma patologia. Mas a fé, o caminhar com Deus, essa certeza de que Deus é um Deus presente, renova, revigora, transforma, coloca a gente de pé. A gente quer cair, mas olha para Deus e levanta. É fé. Às vezes a gente quer desanimar, mas olhamos para Deus, buscamos Deus e essa fé, essa esperança nos coloca de pé. É fé. E pela fé, o Jacó, antes de morrer, isso é fé, chamou os seus 12 filhos e falou para cada um deles o que iria acontecer na vida de cada um deles no futuro. Ele, na confiança em Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, ele chamou para a vida de cada um dos seus filhos algo que não tinha acontecido ainda. Pela fé, o José chegou para os seus irmãos e disse: olha, Deus vai nos visitar aqui no Egito. E quando Deus nos visitar, levem com vocês os meus ossos. Eu vou morrer, o tempo vai passar, mas as promessas de Deus não passarão. Deus disse que vai nos tirar aqui do Egito. Eu vou morrer. E Ele virá. E Ele cumprirá as suas promessas. E vocês levem os meus ossos. Isso é fé. Isso é fé. Pela fé, o Davi olhou para o gigante Golias e falou: você não está afrontando a mim. Você está afrontando os exércitos do Deus vivo. E Deus hoje vai dar as suas carnes, a sua carne para ser comida pelos animais. É fé. É pela fé. Vença a sua incredulidade em nome do Senhor Jesus. Creia. Leia a Bíblia. Descubra o Deus da Bíblia. Caminhe com esse Deus. E assim nós vamos aprendendo quem Ele é. E pela fé, pela ação de Deus, as coisas vão acontecer de um modo sobrenatural. Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja. Senhor, sem fé é impossível te agradar. Como é maravilhoso viver na dependência do Senhor. E como é estéril, seco, sem vida, viver nas nossas próprias forças, Senhor. Como é limitador e desesperançoso viver numa perspectiva puramente natural. Mas que delícia, Senhor. Que delícia, que vida, quando nós vivemos com o Senhor e para o Senhor. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, Senhor, desperta o coração de cada um de nós aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus, Pai.